O governo de Trump, em sua nova política, afirma textualmente que a Europa corre o risco de ser destruída, a menos que mude sua cultura e suas políticas. A estratégia demonstra uma preocupação de que o continente se torne irreconhecível em 20 anos e esteja, nas palavras deles, à beira da destruição como civilização. A causa apontada pelo documento seriam as políticas subversivas da liderança da União Europeia e de outras estruturas supranacionais. Nesse mesmo documento, a Casa Branca também expressou dúvidas reais sobre a capacidade dos aliados. Eles questionam se vários países europeus teriam hoje o potencial econômico e militar necessário para continuarem sendo aliados confiáveis de Washington. Como já chegamos a comentar em um vídeo anterior do canal, do outro lado do Atlântico, a reação é de desconfiança, Os líderes europeus estão bem preocupados e isso chegou a ficar explícito em um vazamento de conversas essa semana. Eles acreditam que os Estados Unidos estão tentando negociar um acordo para o fim da guerra que seria visto por eles como uma capitulação do Ocidente. Diplomatas relataram que estão testemunhando um declínio particularmente acentuado nas relações com a Casa Branca e que isso minou a confiança deles na administração Trump. Gente, com essa divisão toda, ainda não fica muito claro se a Europa vai conseguir desenvolver um plano viável para manter o apoio financeiro à Ucrânia sem a participação dos Estados Unidos. Agora, vamos dar uma olhadinha mais detida nesse documento, que, como vocês já sabem, serve como uma espécie de bússola para as ações internacionais do país, e dessa vez ele veio carregado de mudanças e afirmações bem diretas. Logo de cara, o documento afirma que os Estados Unidos vão reassertar sua dominância no hemisfério ocidental. É isso mesmo, estamos falando de um retorno explícito à lógica da doutrina Monroe, mas agora com um upgrade, que o próprio texto chama de corolário Trump. Tá, mas o que isso significa? Que os Estados Unidos estão colocando de novo a América Latina e o Caribe no topo das prioridades estratégicas, com foco na segurança, na influência e, claro, na contenção de rivais externos, especialmente a China. A estratégia fala em um realismo flexível, que é como o governo Trump quis enquadrar essa visão mais pragmática, sem apego a compromissos ideológicos ou institucionais. Segundo o próprio documento, a política externa de Trump seria, abre aspas, pragmática sem ser pragmatista, realista sem ser realista, musculosa sem ser agressiva e contida sem ser fraca. Fecha aspas. Parece meio contraditório, mas é assim que eles estão tentando apresentar esse novo reposicionamento dos Estados Unidos no mundo. E, meus amigos, o documento deixa claro que isso não é ação passageira, Estamos falando de um redesenho permanente da estratégia global americana, com o objetivo de transformar o continente não apenas numa zona de exclusão para rivais, mas numa verdadeira plataforma de projeção de poder dos Estados Unidos. O texto afirma o seguinte, abre aspas, esse corolário Trump é uma restauração potente e de bom senso do poder e das prioridades americanas, consistente com os interesses de segurança nos Estados Unidos. Em outras palavras, a ideia é deixar claro para o mundo que os Estados Unidos voltam a se posicionar como o ator dominante nas Américas, sem espaço para concorrência. Essa postura, como temos visto, não é só retórica, Desde que Trump assumiu, vimos a mobilização de milhares de soldados no Caribe com direito a porta-aviões, navios de guerra e caças. Isso foi somado a ameaças de ações militares diretas na Venezuela e até mesmo menções vagas, mas presentes sobre a retomada do Canal do Panamá ou a anexação de territórios como a Groenlândia e até o Canadá. Quando um país começa a falar abertamente de anexação, a gente precisa prestar bem atenção, E vocês viram que sobre a Europa ele diz que o continente corre o risco de um processo de aniquilação civilizacional. E avisou que se a Europa quiser continuar sendo um aliado confiável, precisa mudar de rumo. Quando nós estudamos história e geopolítica, sabemos que crises acontecem, Mas a pior crise é aquela que te pega desprevenido no meio do nada. Isso não é apenas um imprevisto, é um risco à sua segurança e da sua família. Então eu vou te apresentar o Aeroinflate. Ele não é apenas uma bomba de ar. É um verdadeiro cinto de utilidade, se é que você me entende. Com 180 PSI de pressão, ele infla pneus de carros, motos e bicicletas com precisão digital. E mais, possui um cabo de ignição de emergência. Bateria riu? O Aeroinflate resolve, sem precisar empurrar, sem depender da boa vontade de estranhos, E além de possuir uma lanterna potente para te auxiliar em momentos imprevisíveis, ainda é capaz de te socorrer carregando seu celular por múltiplas sessões.
É tecnologia de ponta para quem entende, né, que estar preparado não é opção, é obrigação. Bom, confira no link que eu deixei na descrição ou na tag que está aparecendo aqui no vídeo. Com recado dado, vamos continuar, né? Gente, esse tipo de linguagem é muito incomum em documentos estratégicos dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, né? E tem causado incômodo em várias capitais europeias. Inclusive, muitos analistas lá no continente viram nessa retórica uma aproximação com a pauta de partidos da extrema-direita europeia, que falam em defesa da identidade ocidental e têm feito oposição crescente em países como a Alemanha e França. Ainda nesse ponto, o documento chega a dizer que, em poucas décadas, certos membros da OTAN podem se tornar majoritariamente não europeus. Isso, além de soar como um recado duro, reflete uma mudança no papel dos Estados Unidos dentro da Aliança Atlântica. A experiência americana, segundo fontes do próprio Pentágono, é que os europeus passem a bancar grande parte da estrutura convencional da OTAN, desde a inteligência até os sistemas de mísseis. Um pedido que, segundo a autoridade da União Europeia, é completamente fora da realidade atual. E não para por aí. O documento também toca em Rússia e Ucrânia, dizendo que Washington busca restaurar uma estabilidade estratégica com Moscou e que quer uma resolução rápida para o conflito na Ucrânia. Ao mesmo tempo, Trump já havia sido criticado por ter feito elogios ao Putin, né? E essa ambiguidade continua deixando dúvidas sobre o que de fato os Estados Unidos pretendem no leste europeu. Tá, mas vamos voltar um pouquinho para o corolário Trump em relação à América Latina, né? Segundo os formuladores dessa política, há uma espécie de retorno à doutrina Monroe. E aí você pode perguntar, mas Arão, o que é isso exatamente? Bom, vamos lá. A doutrina Monroe, como muitos de vocês já ouviram falar, surgiu lá no século XIX, em 1823, com aquela famosa frase, a América para os americanos. Bom, em tese, era um movimento defensivo, né, contra a influência europeia aqui no continente. Mas com o tempo isso foi se transformando em algo bem diferente. Aos poucos foi incorporando um verniz cultural religioso, que podemos chamar de destino manifesto, como se Deus tivesse escolhido os Estados Unidos para dirigir os rumos não apenas do próprio território, mas de todo o continente. Agora, quando chegamos no começo do século XX, essa doutrina ganhou um corolário, né, que basicamente dizia o seguinte: os Estados Unidos não só têm o direito de evitar interferência externa no continente, como também podem intervir diretamente em países latino-americanos sempre que julgarem necessários para manter a ordem e a estabilidade. Inclusive, em Cuba, isso se manifestou na própria Constituição cubana, na chamada doutrina Platt. Aquilo era a base da política do Big Stick. Aquela ideia, né, de que se fala de forma diplomática, mansamente, mas sempre com um porrete na mão, se for preciso usar. Agora, com esse novo corolário Trump, o que vemos é uma intensificação dessa postura. Só, gente, que dessa vez o foco não é mais conter a Europa, e sim enfrentar a presença crescente da China na América Latina e no Caribe. E aí, meus amigos, tem um ponto importante. A nova política não apenas reafirma que essa região é uma zona de influência dos Estados Unidos, mas diz com todas as letras que o objetivo é impedir de forma ativa qualquer contestação externa a esse domínio. Em outras palavras, não é mais só proteger o quintal, é controlar o que entra, o que sai e até o que pode crescer aqui dentro. Vocês devem estar lembrando dos episódios mais recentes envolvendo a Venezuela, a Colômbia, o México, o Canadá, a Groenlândia e até o Brasil, né? Bom, o tom das declarações americanas, a movimentação militar no Caribe, tudo isso mostra que há uma disposição real, prática, de intervir direto ou indiretamente sempre que for necessário. E não é mais com aquele discurso de trazer democracia ou manter a estabilidade regional, como víamos no passado. A retórica agora é outra. Segundo os próprios documentos da política americana, as palavras-chave agora são interesse nacional, restauração da grandeza e realismo flexível. Isso representa uma mudança de eixo. Sai de cena aquela tentativa de buscar alguma legitimação moral, né? E entra um discurso nu e cru de poder, de primazia estratégica e de força. O que importa agora não é mais o consentimento dos países da região, nem o respeito à ordem internacional baseada em regras, mas sim a capacidade de impor uma determinada ordem, vontade, usando força militar ou pressão econômica se for o caso. Então, gente, isso aqui não é apenas uma atualização da doutrina Monroe. É uma radicalização. É dizer com todas as letras que o hemisfério ocidental não vai ser só uma zona onde rivais não podem entrar, vai ser uma base ativa de projeção do poder americano. Aí fica a questão, né? Será que esse movimento é sustentável no longo prazo?
Como os países da América Latina, incluindo o Brasil, vão reagir a essa postura mais explícita de dominação? E mais ainda, como a China e outras potências extra-regionais vão lidar com essa tentativa de Washington de estabelecer um novo muro geopolítico em torno do continente? Ficamos por aqui. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço.